Você já recebeu um aviso que ignorou apenas para enfrentar as consequências depois? Talvez tenha sido um aviso sobre sua saúde, suas finanças ou um relacionamento. Avisos existem para nos proteger, para nos afastar do perigo. Mas quando os ignoramos, os resultados podem ser devastadores. Na passagem de hoje, vemos Deus emitindo avisos sérios ao seu povo por meio do profeta Ezequiel. Esses avisos são duros, sóbrios e, em última instância, cumpridos na história. Mas elas não são apenas histórias antigas, são lições para nós hoje. O ponto principal é este: os avisos de Deus são reais, seus julgamentos são justos e seu desejo é sempre que voltemos para Ele. Mas nunca devemos esquecer que, quando Deus fala sobre o futuro, acontecerá exatamente como Ele disse. Essa realidade se desenrola por meio de uma série de profecias vívidas e muitas vezes perturbadoras. A passagem começa com Deus dizendo a Ezequiel para profetizar contra o sul, a advertência de um fogo devorador que queimaria tanto as árvores verdes quanto as secas. Quando as pessoas descartaram isso como apenas mais uma parábola, Deus se tornou ainda mais explícito. Ele disse a Ezequiel para profetizar diretamente contra Jerusalém, declarando que empunharia sua espada contra tanto os justos quanto os ímpios. A mensagem era clara. O julgamento estava chegando e ninguém escaparia de seus efeitos. No capítulo 22, Deus lista os pecados específicos que levaram Jerusalém a esse ponto. As acusações são devastadoras: derramamento de sangue inocente, opressão dos pobres e vulneráveis, desprezo pelas coisas sagradas, imoralidade sexual, suborno, extorsão e, mais fundamentalmente, o esquecimento de Deus. A cidade que deveria ser uma luz para as nações havia se tornado um lugar de trevas e corrupção. O capítulo 23 contém talvez a metáfora mais gráfica de toda a Escritura, a história de duas irmãs, Aolá, Samaria, e Aholibá, Jerusalém, que se tornaram prostitutas. Por meio dessa imagem chocante, Deus revela o quanto a infidelidade espiritual do seu povo o feriu profundamente. Eles não apenas quebraram regras, eles partiram o coração de Deus. Essas não eram ameaças vazias. A história prova que cada advertência se cumpriu exatamente como Deus havia dito. O Reino do Norte caiu diante da Assíria em 722 a.C. e o Reino do Sul caiu diante da Babilônia em 586 a.C. Jerusalém foi destruída, o templo foi arrasado e o povo foi exilado. A palavra de Deus se mostrou verdadeira, mesmo quando o povo se recusava a acreditar nela. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, devemos levar a sério os avisos de Deus. Nossa cultura frequentemente descarta a ideia de julgamento divino. A santidade de Deus exige uma resposta ao pecado. Assim como seus avisos a Israel e Judá se cumpriram, suas palavras sobre o julgamento futuro continuam sendo dignas de confiança. Pouco depois de nos casarmos, minha esposa e eu compramos uma Bíblia e mandamos gravar nela as seguintes palavras: Deus disse, eu acredito e isso basta. Mais tarde percebi que isso não era exato. Eu deveria ter descrito essas palavras assim: Deus disse, isso basta, agora eu preciso acreditar. Em segundo lugar, precisamos entender que nossas escolhas têm consequências reais. O povo de Jerusalém achava que podia continuar em pecado sem consequências, mas estavam tragicamente enganados. O mesmo princípio se aplica a nós. Não podemos zombar da santidade de Deus e esperar escapar das consequências. E por fim, devemos lembrar do propósito final de Deus. Ele não se alegra no juízo.
O desejo do seu coração é ter um povo que o conheça, que o ame e que ande com ele. Mesmo os avisos mais severos dele têm o propósito de nos atrair de volta para si. Essas profecias nos lembram que Deus é tanto santo quanto fiel à sua palavra. Quando ele fala, ele quer dizer exatamente o que diz. O Deus que cumpriu cada palavra contra a antiga Jerusalém cumprirá cada palavra que falou sobre o nosso futuro. A pergunta é: aprenderemos com os erros de Israel? Daremos ouvidos aos seus avisos antes que seja tarde demais? Porque no fim, os avisos de Deus não têm o propósito de nos destruir, mas de nos salvar de nos autodestruirmos.